Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à série de comentários e meditações desse pequeno livretinho de Richard Baxter, Conselho aos Pais para Pastorear Seus Filhos. Eu sou o pastor José Meninel do Ministério Em Minha Casa e é um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês. Nós já entramos no quarto conselho que Richard Baxter nos oferece para sabermos quais os nossos deveres para com os nossos filhos. E nesse quarto conselho, nós já fizemos 3 vídeos. No primeiro vídeo, nós tratamos sobre o risco que nós temos no relacionamento nosso para com nossos filhos de cair em 2 extremos. Um extremo da permissividade, levando nossos filhos a nos desprezarem. Outro extremo da severidade, fazendo com que nossos filhos tenham medo de nós. No segundo vídeo, nós tratamos sobre a importância do nosso relacionamento para com nossos filhos ser motivado pelo amor. Nós devemos agir para com nossos filhos, relacionarmos com nossos filhos por meio do amor, de modo que eles saibam que nós os amamos, de modo que eles compreendam esse amor e se sujeitem a ele por meio da obediência. No terceiro vídeo, nós falamos justamente sobre o quê? A frase, quem ama, obedece, ou seja, os nossos filhos vão provar para nós o amor deles para conosco por meio do quê? Da obediência e da sujeição deles à nossa autoridade, como pais. E agora, nesse quarto vídeo, eu queria falar sobre o amor das crianças pelos pais deve ser motivado pelo quê? Pelo amor dos pais para com os filhos. Então, de que modo nós podemos motivar, incentivar o amor das crianças por nós, o amor dos nossos filhos por nós? Nós já sabemos que o amor, ele é expresso por meio da obediência dos nossos filhos para conosco. Se os nossos filhos nos amam, eles têm que expressar isso por meio da obediência. Agora, como que nós podemos incentivar, motivar esse amor crescente em nossos filhos? A palavra de Deus diz, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Isso é imprescindível entendermos. Se nós amamos o Senhor Jesus Cristo, é porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou sendo nós o quê? Pecadores. Ele nos amou sendo nós inimigos dele. Entenda isso. Se você ama Cristo Jesus hoje, é porque ele te amou primeiro. Ele comprou você com seu precioso sangue vertido na cruz. Você agora é propriedade dele. O amor dele que te constrange a viver uma vida santa. Então, como que nós devemos motivar o amor dos nossos filhos? Amando-os primeiro. Muitas vezes nossos filhos se rebelam contra nós, contra a gente. Eles são desobedientes. Eles fazem coisas assim assustadoras, né? Eles se rebelam mesmo contra a nossa autoridade, fazem birra e tudo mais, mas isso não é motivo para que você haja para com seus filhos de maneira não amorosa. Pelo contrário, Cristo Jesus nos amou sendo nós inimigos dele. Então, ou seja, independentemente do que seus filhos façam, você não tem motivo, não tem razão para agir com eles, a não ser por meio do amor. Então, é entregando-nos pelos nossos filhos, é mostrando aos nossos filhos que nós estamos aqui para servi-los, nós estamos aqui para buscar o bem deles, para fazer com que eles olhem para Cristo, conheçam a Cristo Jesus, o Evangelho. É para isso, para que eles cresçam saudáveis, para que eles se desenvolvam de maneira saudável, para que se desenvolvam não só fisicamente, como intelectualmente, emocionalmente. Então nós estamos aqui para nos entregar, servir os nossos filhos como líderes, como pais deles. É desse modo que nós conquistaremos o quê? O amor dos nossos filhos. E a partir daí, eles amarão não somente a nós, mas eles amarão aquilo que nós amamos. Eles amarão aquilo que nós recomendamos a eles. Desse modo nós conquistamos o coração dos nossos filhos. Então, se como pais o nosso desejo é sujeitarmos-nos à vontade de Deus, nós, sendo pais amorosos aos nossos filhos, nós faremos com que os nossos filhos olhem para a vontade de Deus, para o Santo Evangelho, com amor também. Eles passaram a amar aquilo que nós amamos e a odiar aquilo que nós odiamos.
É após conquistar o coração dos nossos filhos que nós faremos com que eles façam o quê? Se sujeitem à nossa vontade e, consequentemente, à vontade de Deus. Porque eles sabem que a nossa vontade e a vontade de Deus coopera para o nosso bem. Então, demonstrar muito amor aos nossos filhos permitirá também o quê? Que nós possamos agir com severidade diante do pecado deles, diante da desobediência deles. Mas de modo a que eles percebam que essa severidade está associada ao pecado e não à pessoazinha deles, e não a eles mesmos. Pois o pecado deles, a desobediência deles, desagrada a Deus, antes mesmo de desagradar a nós. Então, é dessa maneira que nós poderemos mostrar o que? Severidade contra o pecado. Discipliná-los, mas com amor. Então, o amor permite, sim, que sejamos severos, não rudes, não tratando nossos filhos como servos, como animais muitas vezes, não, mas tratando o pecado como pecado. Eles devem entender que nós odiamos o pecado, mas nós os amamos. Nós amamos cada um dos nossos filhos. Então a severidade jamais pode estar associada à pessoa dos nossos filhos. Tem que estar associada ao pecado que eles cometeram. Por quê? Porque o amor reconcilia. Essa é a característica maior do amor. Ele traz reconciliação. Em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, meus queridos, o amor reconcilia. A disciplina que é realizada em amor, ela dispõe no coração dos nossos filhos a reconciliação. Se você exerce disciplina, mas exerce disciplina com amor, você está promovendo o quê? A reconciliação de seus filhos para com você. A disciplina realizada por pais severos, ela promove o quê? Alienação, separação. Então você tem que demonstrar severidade para com o pecado, mas amor intenso para com os seus filhos. Desse modo, meus queridos, eu queria concluir dizendo o seguinte: o amor terno, profundo de nós para com nossos filhos, associado à severidade nossa contra o pecado e a uma posição reverente, uma posição conveniente de autoridade sobre os nossos filhos, fará com que eles recebam de nós todo o bem. Todo o bem. É somente dessa maneira que poderemos expressar o bem, buscar o bem dos nossos filhos, expressando-nos com amor, mas severidade contra o pecado e assumindo nossa posição de autoridade que Deus nos deu, de modo que nós possamos servir os nossos filhos. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Que Deus abençoe você, pai, mãe, na relação com seus filhos, e que a gente possa se encontrar no próximo conselho, o 5º conselho. Deus abençoe a todos. Tchau.